Capítulo 396, Olhando a todos por baixo. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Todd Q.C., Bru. Quando as marcas de energia mental dos dois cadáveres de bronze foram destruídas, eles uivaram e soltaram uma aura de morte quando começaram a se mover. Zhao Feng ficou ao lado e observou com interesse. A menina do Lótus Preto ainda estava com choque, mas tremia em choque, não? Agal. Depois que os dois cadáveres de bronze recuperaram suas liberdades, eles abriram a boca e saíram em direção da menina. Seus instintos lhes disseram para não se aproximarem de Zhao Feng, então eles escolheram atacar a menina. Esses cadáveres podiam sentir qualquer coisa que continha sangue e, instintivamente tentariam comê-los. Ao observar os dois cadáveres de bronze indo em sua direção, a menina caiu em um pesadelo sem fim. Hehe. Uma risada soou por trás dos cadáveres. Pá. Pá. Um par de mãos poderosas tocaram os ombros dos dois cadáveres de bronze e uma frieza arrepiante foi desencadeada. Os dois cadáveres fantasmas congelaram e não se atreveram a se mover. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng brilhou com uma luz de estremecer a alma e liberou uma aura antiga que foi incrivelmente dissuasivo e restritivo para esses cadáveres. Antes, o óleo espiritual de Deus de Zhao Feng havia destruído alguns fantasmas do rank místico verdadeiro com apenas um único olhar. Bem antes, quando na terra proibida dos 100 túmulos, a terrível e invisível maldição dela não conseguiu se aproximar do corpo de Zhao Feng. Neste momento, Zhao Feng lançou propositadamente sua aura de energia mental com uma pressão que fez com que os dois cadáveres se prostrassem e tremissem de medo. Esta cena chocou a menina do Lótus Preto. Ela não podia acreditar que neste mundo havia uma linhagem ocular tão poderosa que restringisse perfeitamente o Dao do fantasma do caminho perverso. Depois disso, ela testemunhou Zhao Feng imprimindo sua marca de energia mental nos dois cadáveres de bronze. Para fazer isso, ela, com seu cultivo, precisava de pelo menos meio dia, isso com o fato de que os cadáveres não mostrassem resistência. Por outro lado, Zhao Feng apenas os varreu fracamente com o óleo espiritual de Deus e colocou sua marca de energia mental neles. Shua! Shua! Os dois cadáveres de bronze rapidamente chegaram e ficaram de pé ao lado de Zhao Feng, como guarda-costas pessoais. Nada mal, nada mal. Zhao Feng acenou com a cabeça enquanto pensava na técnica de controle dos cadáveres. Ele percebeu que ele poderia controlá-los facilmente sem sequer tentativa proposital. Era como se fosse instintivo. De um lado, Zhao Feng tinha experiência como domador de bestas. De outro, o óleo espiritual de Deus era a perdição para demônios e fantasmas, os dois cadáveres foi facilmente controlado. Simplesmente dito, o óleo espiritual de Deus de Zhao Feng era de fato talentoso nessa área e, o controle de cadáveres não era muito difícil em comparação com o antigo Dao da alma. Como isso é possível? A menina do Lótus Preto alargou os olhos e ficou atordoada em descrença. Em apenas um instante, os dois cadáveres de bronze que pertenciam a ela foram tomados por Zhao Feng. Esse cara era o inimigo dos cultivadores do Dao do fantasma do caminho perverso. Eu estou confiscando seu Lótus Preto e cadáveres. Zhao Feng pegou o Lótus Preto e deu um toque nele, então uma fumaça surgiu enviando os cadáveres de bronze de volta ao Lótus. O Lótus Preto continha um denso Qi dentro, o que era adequado para treinar fantasmas. Além desses cadáveres de bronze, cujo poder de batalha se aproximou do Rank Lord verdadeiro, os restantes não entraram nos olhos de Zhao Feng. Zhao Feng estava considerando em nutrir esses dois cadáveres de bronze para que seu poder de batalha atingisse o ápice do rank místico verdadeiro. Naquele momento a expressão de Zhao Feng de repente mudou, quando seu óleo espiritual de Deus se voltou para uma determinada direção. Tão rápido! O Palácio do Abismo Negro é como um fantasma que simplesmente não vai embora.
O olho espiritual de Deus de Zhaofeng, ao olhar a uns 50 a 100 quilômetros, viu os olhos sombrios da luz fantasma. Na realidade, os olhos sombrios da luz fantasma eram extremamente pequenos e apenas um pouco maior do que um olho humano normal e estava escondido nas nuvens, o que era difícil de se detectar. No entanto, o quão boa era a visão de Zhaofeng. Ele poderia até mesmo distinguir um mosquito macho de uma fêmea a essa mesma distância. A menina não conseguia ver os olhos sombrios da luz fantasma, mas da expressão de Zhaofeng, ela poderia dizer que os reforços do Palácio do Abismo Negro estavam chegando, então ela até revelou um sorriso fraco. Logo, o olho espiritual e Deus de Zhaofeng capturou 7 figuras do Palácio do Abismo Negro se aproximando dele. Que técnica de rastreamento inteligente! Com uma misteriosa técnica secreta ocular, com uma visão minuciosa e sensorial, eles conseguiram sentir minha aura. Zhaofeng não correu imediatamente e, em vez disso, tentou encontrar uma solução. Se ele não conseguisse encontrar a fonte dos olhos sombrios da luz fantasma, então teria dificuldade em fugir. Depois de achar o problema, Zhaofeng tentou várias táticas. Primeiro, ele tentou esconder sua aura, mas o efeito não era muito bom. Os olhos sombrios da luz fantasma eram um método muito experiente que podia sentir o alvo dentro de um certo raio, quase negligenciando os meios convencionais. Depois disso, Zhaofeng usou o manto das sombras e criou clones que voaram em diferentes direções. Estes clones contêm minha aura. Pensou Zhaofeng. No entanto, os olhos sombrios da luz fantasma apenas escaneou uma vez antes de bloquear novamente em Zhaofeng. Se fosse apenas os olhos sombrios da luz fantasma, não teria essa habilidade, mas eles eram controlados pelos olhos negros demoníacos de Shigi. Shigi era especializado em rastreamento e tinha um julgamento surpreendente, então as auras dos clones mantos das sombras não conseguiram enganá-lo. Além disso, à medida que o cair da noite se aproximava, a habilidade de detecção dos olhos sombrios da luz fantasma se fortalecia. Uma vez que é impossível evadir, então me resta apenas encontrar uma maneira de destruir essa lanterna fantasmagórica. Um brilho apareceu nos olhos de Zhaofeng. Mas o problema foi que, os olhos sombrios da luz fantasma estavam a uns 50 a 100 quilômetros de distância, fora de uma faixa efetiva de ataque. Se eram as 4 técnicas secretas de linhagem ocular ou o árculo ou, ambos estavam fora de alcance. Parece que terei que tentar essa jogada então. Zhaofeng não pode deixar de respirar fundo. Ele não tinha confiança total sobre este movimento que era uma habilidade que descobriu por acidente. No entanto, agora seu nível de energia mental estava no Rank Lord verdadeiro, então sua taxa de sucesso e controle devem ser maiores. Pensando até aqui, Zhaofeng entrou no reino do um com o mundo e da fusão com o espírito, que essência. Este foi apenas o primeiro passo para abrir caminho para esse movimento. Imediatamente após isso, Zhaofeng circulou o óleo espiritual de Deus, e como um lago frio e profundo, foi condensado ao máximo e, uma antiga e poderosa aura finalmente irradiou dele a garota e os 2 cadáveres de bronze tremiam. Ao mesmo tempo, Shigi e companhia seguiam na direção em que os olhos sombrios da luz fantasma apontou. Shigi manteve continuamente os olhos sombrios da luz fantasma com sua energia mental e sentiu um pouco de cansaço, mas felizmente com o cair da noite, o Ki no ar era maior, então seus gastos de energia mental diminuíram. Em determinado momento, Shigi sentiu algo, como se estivesse sendo observado. Parecia como se, no céu, um deus estivesse olhando para um monte de formigas. No início, Shigi pensou que era apenas uma ilusão, mas com os sentidos dos olhos negros demoníacos, ele podia dizer que eles realmente estavam sendo observados. No final, todos os gênios do Palácio do Abismo Negro sentiram uma pressão mental invisível e ondas de energia mental de repente apareceram acima dos olhos sombrios da luz fantasma. Isso é. Os gênios do Palácio do Abismo Negro ficaram atordoados e chocados enquanto olhavam para o céu.
Os passos de Shigi também congelarão. No céu noturno acima da lanterna fantasmagórica, um óleo dos céus emergiu lentamente, possuía uma translúcida cor azul claro, com um olhar indiferente, como se olhasse para baixo o mundo. O óleo dos céus virou seu olhar para os olhos sombrios da luz fantasma, ligeiramente pausou, então liberou uma pressão de energia mental. Shoo! Devido à pressão, os olhos sombrios da luz fantasma tremeu e desapareceu. Todo o processo durou apenas o tempo de uma respiração. Shigi, que estava conectado aos olhos sombrios da luz fantasma, estremeceu e gritou: "O que? O que diabos foi isso?" Os outros gênios do Palácio do Abismo Negro ficaram todos atordoados, e a atmosfera caiu em um silêncio mortal. A cena foi tão curta e chocante que parecia ser uma ilusão. No entanto, os olhos sombrios da luz fantasma realmente desapareceu, eles perderam sua capacidade de rastreio e monitoramento e, Shigi quase foi ferido. Irmão Sênior Shigi, o que era aquela técnica ocular que pode ficar tão alto no céu e olhar para baixo sobre nós? Embora aquele olho não exibiu um poder esmagador, sua aura parecia ser suprema neste mundo. Os outros gênios sentiram um medo persistente. Embora aquele olho no céu não exibiu muito poder, mas aquele olhar frio e sua aura fez com que a alma e coração das pessoas que o viram, estremecer. Aquele misterioso olho é semelhante a uma técnica ocular de rastreamento, mas sua aura liberou uma pressão que esmagou meus olhos sombrios da luz fantasma. Shugi, o homem de nariz pontiagudo, respirou fundo e apertou os punhos. Seus olhos brancos estavam em chamas e ele estava atordoado, e também teve que admitir que neste confronto ele foi o perdedor. Talvez o cultivo de seu adversário não era tão forte quanto ele, mas sob o poder de sua linhagem, ele foi derrotado de frente. Mesmo alguém tão forte como Shigi sentiu uma onda de intenção de batalha. No topo de uma árvore distante. Zhao Feng estava lá, parado, e os dois cadáveres de bronze estavam ao seu lado, como guarda-costas. Agao! Ele soltou um longo suspiro, seu rosto estava pálido e encharcado de suor frio. Um momento atrás, sua consciência saiu de seu corpo e voou para o ar, cruzando uns 100 quilômetros no céu, então com vista para o mundo, liberou uma poderosa pressão. A altura e o poder que exibiu pareciam dominar tudo, tanto os céus quanto a terra. Claro, Zhao Feng teve que pagar um preço por sua imprudência, e 30% de sua fonte de energia mental foi o preço.